apresentar a tela, tá? Porque aí acho que já começou a gravação. Isso, começou. Então, hoje eu não vou apresentar a tela, até porque eu tô sem os slides aqui. Aí, a partir na segunda-feira, eu mando os slides sobre Mesopotâmia para vocês, junto com a atividade. E na sexta-feira nós terminamos Mesopotâmia, então a gente tem 2 sextas aí para trabalhar Mesopotâmia, tá? Essa sexta e a próxima sexta. Então a gente tem uma semana aí para trabalhar sobre Mesopotâmia, tá? E depois a gente vai ver os outros povos, mas a gente vai ver os povos um dia e em outro dia. Eu usei duas aulas para explicar sobre Egito e vou usar 2 aulas para explicar sobre Mesopotâmia, porque são praticamente as 2 maiores civilizações da Antiguidade Oriental, tá? Que é a... Lembra que eu falei para vocês que a gente ia estudar as duas antiguidades, tanto a oriental como a ocidental, tanto a clássica como a oriental. A clássica é Grécia e Roma. Então, como Mesopotâmia e Egito Antigo são as duas maiores civilizações desse período, não vai ter também os persas, mas os persas a gente vai estudar mais, vai ser por último, porque daí os persas têm uma relação muito forte também com os gregos, então por isso que nós iremos estudar por último a Pérsia. Mas nós estudamos Mesopotâmia e o Egito porque são das maiores civilizações da antiguidade e também são duas das civilizações mais antigas da história. Como eu falei para vocês nas 2 aulas passadas, o Egito Antigo começou a se formar mais ou menos ali em 3.500, 3.200 antes de Cristo, né? E na verdade, já existia um pouquinho antes, tanto o Baixo Egito como o Alto Egito, mas o Egito vai se unificar e vai se formar mesmo a partir ali de 3.200 antes de Cristo. Então, nós estamos falando de uma civilização milenar, como eu falei para vocês, que é uma civilização que tem mais de 1.000 anos. Não só de mais de 1.000 anos, como eles têm 3.000 anos de história. Já a Mesopotâmia geralmente a Mesopotâmia geralmente é a primeira civilização que nós estudamos da história porque ela é a mais antiga, tá? Não é o Egito mais antigo. O Egito é um dos mais antigos, mas não chega a ser o mais antigo. A civilização mais antiga que existe na história é a Mesopotâmia. Mas o que significa Mesopotâmia? Mesopotâmia significa entre rios, tá? Entre rios. E a Mesopotâmia ela vai se constituir, vai se formar a partir de 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, tá, gente? Então, são 2 rios ali na... Vou até mostrar o mapinha para vocês. Eu falei que não ia apresentar, mas eu vou apresentar a tela, porque fica melhor para vocês verem, tá? Então, deixa eu apresentar a tela aqui. Então, ó, Mesopotâmia, mapa. Então, eu vou mostrar para vocês onde que se localizava a Mesopotâmia, tá? Primeiramente, que é muito importante nós termos isso em mente, tá? A Mesopotâmia fica aqui, ó. Na verdade, abrir imagem. A Mesopotâmia, vocês estão conseguindo ver o mapinha aí? Bem? Sim. Tá grande? Tá. Não tanto. Então, ó, a Mesopotâmia tá a tela cheia. Tá, mas ainda tá meio pequeno. Tá ainda também pequeno? Deixa eu ver se Não, ela tá de boa, tá de boa, tá de boa. Você tá de boa? Então tá. Tá de Ó, boa. aqui, ó. Nesse mapa dá para ver o quê? O Egito tá aqui, ó, Rio Nilo. Bem aqui no canto, onde está minha setinha, Rio Nilo. Lembra que eu falei na aula passada que o Egito vai se desenvolver e formar sua civilização às margens do Rio Nilo.
E lembra que eu falei também nas aulas anteriores que as primeiras grandes civilizações elas vão se formar próximo aos rios, principalmente por conta que era mais fácil conseguir água, tanto para beber como também para irrigação das plantações. E também era por conta da água, e porque próximo aos rios também a terra era muito fértil para você fazer plantações, para você plantar. Então, no Egito Antigo aqui, ó, o Egito ele vai se desenvolver aqui próximo ao rio Nilo. Já a Mesopotâmia é essa parte verde aqui, ó, tá? Entre os rios Tigre, tá vendo que dá para enxergar aí? Rio Tigre e Rio Eufrates, Rio Tigre em cima e Rio Tigre e Eufrates embaixo. Dá para ver? Dá. Então, ó, posição geográfica que nós precisamos saber é aqui. O Egito Antigo fica na África, tá? Então, o Rio Nilo aqui, ó, onde está escrito Egito, é o norte da África, mais especificamente nordeste da África, tá? Nordeste da África aqui. Aqui, ó, nordeste da África. E já a Mesopotâmia fica onde atualmente é o Oriente Médio, tá, gente? O Oriente Médio já foi conhecido também como Ásia Menor e também já foi conhecido também como Oriente Próximo. Hoje em dia se chama Oriente Médio, tá? Que é atualmente ali onde pega parte do território da Síria, mas majoritariamente pega o território onde atualmente é o Iraque, tá, gente? Então, quando a gente fala de Mesopotâmia, a gente precisa pensar que são os primeiros povos que se desenvolveram nessa região ali do Oriente Médio, onde está a Síria, Iraque, tá? E parte da Turquia também, tá, gente? Então, o Egito Antigo vai se desenvolver ali por volta de 3.200 antes de Cristo no noroeste da África, mas há 4.000 anos antes de Cristo, então um pouquinho mais antigo, vai se desenvolver a sociedade mesopotâmica, tá, gente? Então, ali entre 4.000 antes de Cristo até o século 4 antes de Cristo, vai ser quando a civilização mesopotâmica vai se desenvolver próximo aos rios Tigre e Eufrates. Então, são dois rios. Vai ser uma civilização que vai se desenvolver próximo aos dois rios. Mas, diferente do Egito Antigo, o Egito vai se formar o quê? Um império, né? Vai se formar um império. Basicamente, um tipo de civilização unificada, onde a figura central era o faraó. Então, era um império, era uma civilização grande em volta do rio Nilo, com poder centralizado na figura do faraó, onde o faraó, basicamente, ele era também a figura de um deus, tá? Uma figura divina. Já na Mesopotâmia, o que vai acontecer? A Mesopotâmia ela vai se desenvolver com várias cidades, tá? Cidades independentes umas das outras. Elas vão compartilhar de uma cultura em comum, tá? Eles vão ter uma cultura em comum ali, acreditar basicamente nos mesmos deuses, falar ali basicamente a mesma língua, porém, cada cidade que fosse formar vai desenvolver sua própria forma de administração, sua própria forma de organização, tá? E cada cidade também vai ter um deus protetor. Então, diferente do Egito Antigo, que tinha um poder centralizado, aqui na Mesopotâmia, o poder ele vai ser centralizado também, mas dentro de cada cidade. Essas cidades são chamadas de cidades-estado, tá, gente? Cidades-estado. Beleza? Tá dando para entender? Sim. Então, beleza. Então, cada cidade-estado vai desenvolver uma forma própria de administração, uma própria forma de organização também, tá? Então, a Mesopotâmia, diferente do Egito Antigo, vai ser uma civilização que vai se desenvolver, cada cidade vai se desenvolver de maneira diferente. Eles vão compartilhar de uma mesma cultura em comum, porém, vai ser
Cada cidade vai ter a sua independência, a sua própria forma de governar, a sua própria forma se, de se organizar, beleza? Uh, lembrando, quem deu esse nome de Mesopotâmia para os mesopotâmicos não foi os próprios mesopotâmicos, né? Foi civilizações que vieram depois, como, por exemplo, os gregos. Então, quem vai dar o nome de Mesopotâmia para Mesopotâmia vão ser os gregos. Eles que vão olhar aquela civilização ali, olhar aquele conjunto de cidades, vão falar assim, ó, esse conjunto de cidades, eles formam a Mesopotâmia, tá? São as cidades que vivem em volta do rio Tigres e Eufrates, tá? Do mesmo jeito que os romanos farão com os gregos, não vai ser os próprios gregos que vão falar que eles eram gregos. Vão ser pessoas que vão vir depois a eles que vão falar, que vão definir o que eles são. Então, os gregos, eles mesmos não se viam como gregos. E cada cidade-estado tinha a sua própria organização e sua própria forma de se governar. Isso na Grécia Antiga. E na Mesopotâmia Antiga também vai acontecer a mesma coisa. Cada cidade tinha sua própria organização, seu próprio deus, mas o que fazia com que eles fossem mesopotâmicos era a cultura em comum e a religião em comum também, tá? Do mesmo jeito na Grécia Antiga. O que vai fazer com que os gregos sejam os gregos são a cultura em comum que eles vão compartilhar entre si, entre a cultura em comum que essas cidades vão compartilhar entre si, como por exemplo a mesma língua, os mesmos deuses e os mesmos costumes. Beleza? Deu para entender isso? Deu. Então tá. Então vamos lá para a próxima. Deixa eu fechar aqui. Não, eu vou deixar esse mapinha aí para vocês me memorizando o, o, o mapa. Ó, outra coisa que eu preciso falar para vocês, né, da Mesopotâmia. Geralmente eu falo isso quando eu estou falando dos povos mesopotâmicos, né, porque vai ter os assírios, os caldeus, os babilônicos. Então, são vários povos ali que vão ocupar a Mesopotâmia durante muito tempo. Lembrando que a Mesopotâmia tem mais ou menos 4.000 anos de idade. Então, se é uma civilização de 4.000 anos de idade, aconteceu muita coisa nessa região. E nessa região, teve vários povos que vão ocupar essa região. Por quê? Porque se vocês olharem bem o mapa, a Mesopotâmia ficava bem no meio da ligação entre a região europeia, a região da África e a região da Ásia. Então, era um caminho muito recorrente de várias pessoas, de várias civilizações, de vários povos. Então, a Mesopotâmia era um lugar que era de muito fácil acesso, diferente do Egito, porque lembra que eu falei do Egito na aula passada? Que o Egito era muito difícil de se invadir, porque em cima tinha o Mar Mediterrâneo, aí tinha o Rio Nilo, o Mar Vermelho e abaixo o deserto do Saara. Então, o Egito era uma civilização muito difícil de se invadir. Já a Mesopotâmia não. A Mesopotâmia não, por quê? Porque era aberto tanto aqui, onde está a Turquia, da região europeia, como aqui onde está escrito Mar Cáspio, né, ali nessa região ali, que vai mais para a região da Ásia. Aqui também dos egípcios, então era o meio termo de 3 continentes, basicamente. Então, a Mesopotâmia ficava bem no meio da ligação entre 3 continentes. Então, muitos povos queriam, como é que fala? Queriam dominar essa região, queriam povoar essa região. Né? Não é à toa que a Babilônia vai ser um dos lugares mais cobiçados por todos os povos que queriam demonstrar poder. Tá? Então, todos os grandes conquistadores da antiguidade queriam conquistar a Babilônia, porque, primeiro, era um palácio lindo, tá? Era uma região muito bonita. A Babilônia tinha um lugar chamado Jardim Suspenso,
onde era um jardim lindo, lindo, lindo nas partes mais altas da cidade. Então, enfim, a Mesopotâmia é um lugar de muito fácil acesso. Se era um lugar de muito fácil acesso, era muito fácil de se invadir também. Então, por isso que ao longo desses 4.000 anos, vão ter diversos povos que vão povoar e que vão dominar essa região. Os primeiros serão os assírios, depois vai vir outros povos aí para dominar, tá? Beleza? Tá dando para entender? Ou tá muito difícil? Não, tá claro. Tá bom. Então, beleza. Tá. Deixa eu ler aqui. Ah, tá. Então, as primeiras cidades-estados que nós temos registro da Mesopotâmia é a cidade de Uruk, Eridu e Lagash. Tá? São as 4 aí, cidades-estados mais antigas que nós temos conhecimento. A cidade de Ur, por exemplo, era a cidade original, é a cidade natal do Abraão. Sabe Abraão? O patriarca dos Hebreus? Lá Sim, sim. no... Sim, então, o Abraão, né, como quando eu falo patriarca dos Hebreus, porque ele foi o primeiro cara que conversou com Deus lá e tal, trocou ideia com ele. Se eu não me engano, é livro de Gênesis. Eu não lembro qual livro que é da Bíblia que tem um Abraão. Não lembro se é Gênesis ou. Gente, depois vocês. Gênesis mesmo. É Gênesis, né? Eu acho que é, não lembro. Não sei se é Êxodo. Não, Êxodo é a história de Moisés, né? Eu não lembro É. qual livro. Eu não lembro qual livro que é da Bíblia agora. Eu acho que é Gênesis mesmo. Que tem a história do Abraão. O Abraão, ele vai originalmente, a cidade natal dele, ele vai nascer e vai sair também da cidade de Ur. Então, o berço dos hebreus, da religião dos hebreus, dos judeus e tal, que depois vai dar origem ao cristianismo também, vai ser na Mesopotâmia, tá? Então, a Mesopotâmia, na cidade de Ur, vai nascer Abraão, o patriarca dos hebreus, tá? Da religião judaica, etc. Então, Abraão vai nascer nessa cidade-estado de Ur, que é uma das mais antigas, tá? Enfim, então, como eu falei da cidade-estado, dá para ver que a Mesopotâmia não era uma civilização homogênea, e sim uma civilização heterogênea, né? Cada cidade, estado ali tinha sua própria forma de organização e etc. Qual que era o modo de produção ali da Mesopotâmia? O modo de produção da Mesopotâmia era o modo de produção asiático. O que é o modo de produção asiático? É o mesmo do modo de produção do Egito Antigo. É quando você tem uma centralização do poder na mão de líderes, tá? Na mão de líderes. Geralmente, líder religioso ou líder administrativo. O líder religioso vai sempre na questão dos sacerdotes, né? E também sempre poderia ter um líder, tanto líder político e líder religioso, a mesma coisa, como, por exemplo, Faraó. O Faraó, ele era tanto líder político como líder religioso. Enfim, esse é o tipo de modo de produção asiático. E que cabia ao Estado a organização total da sociedade, como a distribuição de terras e divisão de ofícios, né? Então, esse é o tipo de modo de produção asiático, tá? Beleza? Deu para entender? Eita. Beleza. Beleza? Tá. Só que o que acontece? Na Mesopotâmia, como é uma das civilizações mais antigas que a gente tem conhecimento, vai surgir lá em 1700, no ano de 1772 a.C., um cara chamado Hammurabi, tá? Hammurabi. O Hammurabi, ele vai dar o rei Hammurabi, né? Na verdade, ele era um rei. Não lembro de qual cidade agora. O rei da Babilônia. Lá no ano de 1772 a.C., ele vai fazer o quê? Ele vai criar o primeiro código de leis que nós temos conhecimento na história,
que é o Código de Hammurabi. Então, o primeiro código de leis ma- mais antigo que nós temos conhecimento da história da humanidade, vai surgir lá na Babilônia com o rei Hammurabi, tá? Chamado Código de Hammurabi. Alguém já ouviu falar do Código de Hammurabi? Eu nunca ouvi, não. Não? Já ouviram falar dessa expressão, olho por olho, dente por dente? Ah, essa sim. Já ouviram, Claro. já? Essa, essa, essa expressão, olho por olho, dente por dente, significa o quê? Alguém sabe? Que Ah, sei lá. Pra é mim tipo, sempre foi. Vamos ter um X1 aqui. exatamente isso. Tipo, você cometeu alguma coisa, você fez alguma coisa, você vai pagar na mesma moeda. É tipo isso, sabe? Olho por olho, dente por dente. Tipo, se você fez alguma coisa, você vai pagar na mesma moeda, sabe? Então é basicamente isso. O olho por olho, dente por dente é um dos códigos do Código de Hammurabi, tá? Que era onde as punições seriam proporcionais aos crimes cometidos, tá? Deu para entender isso? Uhum. Então, quando a gente fala do Código de Hammurabi, a gente tem que pensar no quê? Que o Código de Hammurabi é o código mais antigo da história da humanidade. Código de leis mais antigos da história da humanidade. Na próxima aula eu vou falar mais um pouquinho do Hammurabi, mas na questão de religião, ali, quando eu for falar dos babilônicos. Mas, aqui a gente tem que. Eu quis colocar o Código de Hammurabi em primeiro aqui, para falar que é o primeiro código de leis que nós temos conhecimento na história. Só que esse código ele não falava só sobre crimes cometidos, ele falava sobre várias coisas da sociedade babilônica daquela época. Então, era o primeiro código de leis da história, mas ele não falava somente de crimes, tá? Isso que eu falei agora para vocês, do olho por olho, dente por dente, que é quando você comete um crime e você vai ter que cumprir na mesma medida do crime, né, proporcional ao crime que você prometeu, é o código, é a lei do talião, na verdade, que é tipo uma retaliação, né? Então, é, quando eu falo que o seu crime vai ser feito na mesma moeda, não era talvez na mesma moeda, né? Porque eles tinham uma visão de mundo muito diferente da gente. Então, tinha algumas práticas que para eles eram um crime muito, muito grave, para a gente hoje em dia não é tão grave assim, né? Por exemplo, adultério. O que é o adultério? Quando você trai sua esposa e etc. Para eles era um crime muito doido e que você tinha que pagar muito caro por isso. Então, quando a gente fala do Código de Hammurabi, a gente precisa pensar o quê? Que é um código que é de 4.000 anos atrás. Então, que a gente não deve levar ao pé da letra. Tipo, quando a gente fala olho por olho, dente por dente, na nossa sociedade isso já não vale mais. Até porque hoje em dia a gente tem a justiça, todo ser humano tem direito de defesa, tem, enfim. Hoje em dia a gente tem uma outra lógica de, de código de leis. Mas, por que o código de Hammurabi é importante? Porque ele foi o primeiro, tá? É o primeiro que a gente tem conhecimento na história. Beleza? Deu pra entender? Deu. Deu? Então Não tá. faria muito sentido, né? É, Pagar mas, sempre a mesma moeda. mas hoje em dia ainda tem muita gente que usa essa prática aí, né? Essa tática de, você matou as pessoas, você vai ter que morrer também, né? Tipo isso. Mas hoje em dia a justiça, ela é outra, né? Ela é outro tipo de justiça. Né? Enfim, é. Tipo, que nem, não é porque uma pessoa, é porque é uma discussão meio, vou conversar com você sobre isso. É uma discussão muito complexa, né, essa de que, uma pessoa que matou, sei lá, uma pessoa ou 5 pessoas, né, um assassino, um homicida, hoje em dia, ele é preso, ele não morre. Em alguns lugares do mundo existe a pena de morte.
né? Mas é assim, cada sociedade vê os crimes da sua maneira. Cada sociedade vê o crime da sua Sim. maneira. Esse Mas assunto é muito doido. é uma discussão muito polêmica também, né? Tipo, Eu ia longe com esse assunto. sim, é uma discussão meio polêmica. Mas assim, é, é uma discussão polêmica. Mas enfim, é, eu, eu, por exemplo, não sou a favor da pena de morte. E Eu também nem, não. tipo, nem prisão perpétua também. Mas, assim, porque a gente precisa, na verdade, repensar a prisão e repensar muitos conceitos aí da, da justiça, porque a nossa justiça ela não é tão justa assim, né? A nossa Ainda justiça nem falha, né? Em é, a nossa, muitos aspectos. a nossa justiça ela é muito falha e ela só atende a alguns interesses, né? Não, se você é pobre, a justiça é de um jeito, se você é rico, a justiça é de outro. Sim. Então é uma discussão bem complicada essa. Por isso que eu nunca quis fazer, tipo, eu já pensei em fazer direito, gente, de verdade, tipo, fazer direito, assim, que é para você ser advogado, juiz e tal, mas Não dá. Não não dá. tá, Definitivamente. mas é para mim, assim, para quem gosta, isso é louco, da hora. Mas que nem, eu não consigo, que nem, na história não tem como não estudar direito, que a justiça faz parte da história, né? Sim, claro. Sim, então, assim, algumas coisas eu tenho que saber. E também saber discutir, saber conversar sobre isso também. Mas, enfim, vamos lá. Continuando aqui. Porque senão já a gente não consegue terminar. Tá? A forma de economia na Mesopotâmia. Primeiramente, a economia, como a da maioria das sociedades dessa época, vai ser baseada no quê? Vai ser baseada principalmente na agricultura, tá, gente? Lembra que eu falei? O ser humano, ele vai, a partir que ele se sedentariza, a principal fonte de alimento, a principal fonte de troca de produto vai ser a partir da agricultura. Com a produção principalmente do quê? O que os mesopotâmicos eles vão produzir em mais abundância? Trigo e cevada, tá? Trigo e cevada. E também a criação em pequeno portes e animais como gado, cabras e aves, tá? Então vai ser a domesticação ali, principalmente para utilizar tanto nas lavouras, como também na domesticação de animais para comer também a carne desses animais, tá? Então, aves, cabras e gado. Gado, principalmente ali por conta da carne e também para ajudar na agricultura ali. Os tipos de ferramentas que existia nessa época, nesse período ali da Mesopotâmia, eram ferramentas rudimentares. No começo, vai ser ali no começo da idade dos metais, eles vão desenvolver uma forma de ferramentas mais baseada nos metais mesmo. Depois eles vão utilizar outras formas de produção de ferramentas, tá? O comércio era feito principalmente através de trocas, tá? Utilizando parte da extensão territorial asiática. Como assim? Eles andavam, principalmente para outras regiões da, do território, principalmente ali na região da Ásia, para fazer essas trocas, tá? Até mesmo fora da Mesopotâmia. Com o tempo, o surgimento da moeda. Então, com o tempo, mais lá para o final do, da história da Mesopotâmia, vai se formar também as moedas. Algumas moedas ali em circulação em algumas cidades da Mesopotâmia, principalmente em metais preciosos como o ouro, prata e o bronze, tá? Que mais? Esse comércio também possibilitou o quê? O desenvolvimento da tecnologia também. Isso é muito importante que nós sempre precisamos falar, tá? Que é essa troca.
o comércio ele vai possibilitar o quê também? A troca de conhecimento, tá? O conhecimento sempre vai ser um dos principais motivos para que uma civilização se desenvolva. E a gente só consegue produzir conhecimento através da troca com outras sociedades que produzem, se não o mesmo conhecimento, mas um conhecimento parecido, né? Tem essa troca, esse intercâmbio. Tipo, eu troco meu conhecimento pelo seu conhecimento, e a gente troca, as duas sociedades se desenvolvem melhor, tá? Então, quando a gente fala troca através do comércio, a gente precisa falar também dessa troca de tecnologias, de desenvolvimento de tecnologias, que os mesopotâmicos vão aprender com outras sociedades e também vão ensinar outras sociedades a produzir um tipo de tecnologia, certo? Tranquilo? Certo. Então, beleza. Ó, outra coisa que é muito importante, que geralmente eu falo mais pra frente, mas que eu preferi falar nessa aula agora, que é o quê? A construção e manutenção de diques. O que que é diques? São dutos de água, tá? Ou seja, dutos de água e também a construção de muros, para que as cheias dos rios Tigres e Eufrates não inundassem as lavouras também, e também não inundasse palácios e e casas, né? As casas das pessoas que moravam ali naquele período. Então, quando eu falo de dutos, diques, né, diques e dutos, são dutos de água que corriam em volta das cidades e um muro. Esses dutos era principalmente uma forma de desviar o curso do rio, não o curso do rio, mas desviar um pouco da água do rio, para que essa água fosse transportada para dentro das cidades e utilizada na agricultura. E também uma forma, com a construção desses muros em volta das cidades mesopotâmicas, de que as cheias do rio não inundasse as cidades também. E por isso que a gente vai ver na Mesopotâmia alguns templos no alto, né? Não vai ser, os templos não vão ficar no nível do chão, e sim num nível mais alto, né? Então, por isso, principalmente para evitar essa inundação pelas cheias dos rios, tá? Uh, certo? Deu para entender isso? Certo. Bem claro. Certo? Bem claro, né? E, enfim, depois eu acho que se vocês quiserem ver, na semana que vem eu vou mostrar para vocês também um pouquinho mais sobre a cultura e a religião na Mesopotâmia e os povos que povoaram a região da Mesopotâmia durante esse tempo aí de 4.000 a 400, mais ou menos ali 400 e 500 antes de Cristo, tá? Então a gente vai ver mais ou menos, a gente vai ver os assírios, os babilônicos, todo o processo de conquista e reconquista desse território, invasões dos egípcios, invasões dos romanos, tudo ali na Mesopotâmia. Tudo bem? Certo. Certinho? Então, gente, hoje a aula foi mais rápida, né? Foi mais de boa. Mas foi isso, a nossa aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Eu não tenho, não. Não? Ninguém mais? Nossa, gente. É porque foi muito claro, professor. Ah, então, tipo, eu expliquei certinho. É. Então eu fico feliz, então. Bom, é isso, tá? Então, lembrando aí, até. Eu vou deixar para fazer a atividade sobre Egito Antigo até segunda-feira. Aí na segunda-feira eu vou mandar atividade sobre Mesopotâmia, tá? Aí, atividade e o conteúdo sobre isso que eu falei para vocês agora. Então, na segunda-feira eu vou mandar tudo isso aqui que eu mandei para vocês hoje, que eu falei para vocês hoje, e por escrito, naquelas imagens que eu estou fazendo para vocês em PDF. E que mais? Ah, assistam às aulas do semestre do Centro de Mídias, façam as atividades de lá também. E
Sexta-feira que vem eu vou marcar uma nova aula com vocês também, no mesmo horário, tá? 3h30, aí sexta-feira. E para terminar de explicar Mesopotâmia, mas aí eu vou falar sobre cultura e religião na Mesopotâmia. Beleza? E também os povos da Mesopotâmia. Beleza? Professor, Oi. Beleza. foi na Mesopotâmia que criou a escrita? Foi. Eu nem falei disso, né? Olha só. Foi na Mesopotâmia. E eu marquei aqui, ó. Puta vida. Ó, é, foi a primeira civilização que desenvolveu a escrita, tá? A primeira civilização mesmo, que a gente tem conhecimento. Além de ser a primeira civilização que vai desenvolver o primeiro código de leis, também vai ser a primeira civilização que vai desenvolver a escrita. Muitos historiadores falam que a Mesopotâmia, vai ser a partir da Mesopotâmia que a gente divide a pré-história para a história. A gente faz essa transição, né, de história, de pré-história para história, porque foi ali na Mesopotâmia que vai se desenvolver a primeira forma de escrita, tá, que a gente tem conhecimento. Beleza? É isso mesmo. Beleza. Bem lembrado, bem lembrado. Muito obrigado, que eu tinha esquecido de falar isso. Bem lembrado. Mas é isso, tá, gente? Qualquer coisa, me manda mensagem que eu vou tentar responder para vocês assim que possível, tá? E é isso. Foi essa a nossa aulinha de hoje. Eu tô tentando lembrar de uma coisa, só que eu esqueci. Talvez eu mande mensagem. Tá bom, pode mandar. Aí eu tento tirar a dúvida de você. Beleza? Beleza. Bom, gente, é isso, tá? Eu queria agradecer muito vocês de terem participado. Toda semana eu falo isso, mas, assim, é muito importante que vocês participem, assim, né? Mesmo que com o tempo tem menos alunos, mas vocês que continuem fiel a toda semana estarem aqui, é muito importante a presença de vocês. Vocês não sabem o quanto é importante a presença de vocês na aula, porque é isso que faz com que eu queira continuar dando aula online, né? Pois Porque é, senão eu, professor, pois é. Eu tô estando aqui muito silêncio, né? A galera não fala, não sim, participa. sim, mas é normal, tipo, isso é normal, eu já tô acostumado já, porque desde o ano O que passado é é assim. muito triste, né? É, por isso que eu tô com. Gente, vocês têm ideia do quanto que eu tô com saudade da escola, assim, sabe? Do ambiente escolar, da escola, todo mundo lá aglomerado na sala de aula, trocando ideia, conversando. Pois é. Nossa, Eu vocês lembro têm que ano ideia. passado eu tive um pouquinho de aula com você, um pouquinho. Foi, né? Um pouquinho só. É, triste demais, triste demais. Mas, se Deus quiser, né? Não só se Deus quiser, se tudo correr bem, vamos ter aí logo, logo a vacina no nosso braço até o ano que vem. Espero. É, eu sonho. Espero, assim, até o ano que vem todo mundo vacinado. Espero, assim, espero. Acho bem difícil, mas esperança é a última que morre, né? Eu acho que até janeiro, o pessoal de 18, 20 anos já vai estar se vacinando. Acho que É isso? fizeram um contrato, né? Agora, As assim, a gente já, vacinas. é porque a gente já está muito atrasado nas vacinas. A gente vê aí países que já vacinou praticamente a população inteira. A gente não chega nem a 20% da população vacinada. Vocês, Então, professores, já tomaram? então, os professores está sendo, foi até 47 anos vacinados os professores. Aqui em São Paulo, né, no Brasil inteiro ainda tem professor de alguns estados no Brasil que não tem nem previsão de quando que vai ser vacinado. Mas aqui em São Paulo, nós, professores aqui de São Paulo, eu vou ser vacinado até dia 29 de julho. Então eu tenho 2 meses para ser Ah, vacinado tá ainda. pertinho. Tá pertinho. Agora é só não pegar Covid. Até lá. Agora é só não sair de casa. Pelo que eu vi, eu vou ser, tipo, porque é por idade, né, que eles estão fazendo. É, Sim. os professores de 24 até
entre 25 e 18 anos vão ser vacinados dia 24 de julho. Mas existe professor de 18 anos? Existe. Gente, eu comecei a dar aula com 18. Ah, é mesmo. Existe professor de 18. Geralmente é professor eventual, né? É. Que tá na faculdade ainda. Que, Uhum. tipo, acabou de sair da escola, foi pra faculdade e já começou a dar aula já. Mas aí morre, né? Mas são bem poucos professores que tem de 18. Nossa, bem poucos, quase não tem. Mas até julho, falta 2 meses aí, basicamente. Bem certinho. Pertinho, né? Pertinho mesmo. Mas, pelo que eu vi, acho que são os professores de 40 anos que estão sendo vacinados agora. Os professores que têm 40 anos. É uma pena, né? Porque os alunos ficam. Então, né? Os alunos que lute. Os alunos que lutem. Só é porque, assim, pelo que eu tava vendo, eu tava vendo uma pesquisa, não lembro de onde agora, que eu não vou lembrar. Tava vendo uma pesquisa, vou até parar aqui a transmissão. Peraí, parar pra ler. Eu tava vendo uma pesquisa que nas escolas, que as escolas estão abertas, né, gente? Nas escolas, a maior taxa de contaminação que está tendo nas escolas é entre os próprios professores, não é nem entre os alunos. Ué, mas não tem aluno? Então, quase. Ou tem? Não, Ninguém me avisou. tem, mas é um ou outro, assim, tipo, por período aí tá indo uns 5 alunos, é porque são os alunos que precisam de alimentação e que não tá tendo acesso à internet também. Ah, Aí vai pra sim. escola pra fazer atividade lá e tal. Então, mas mesmo assim, tipo, as escolas que estão abertas, a maior taxa de transmissão está sendo entre os próprios professores é porque a transmissão em adulto é maior, né? Pessoas É. adultas são maiores. Não que não seja maior, não esteja uma taxa de transmissão entre as crianças também tem, mas é menor, é um pouquinho menor que dos adultos. Mas é muito louco isso que a gente está vivendo, sabe? É, tipo, nunca que eu ia pensar que a gente ia passar por isso, sabe? É, nossa, às vezes eu fico pensando